Em relação à telemedicina, como é que você enxerga a telemedicina? E também você acha que é uma tendência da moda ou veio para ficar? Eu acho que, eu acredito, né? Não acho, não. Eu sempre evito falar para baixo, por isso que eu me corrijo. Eu acredito que veio para ficar, né? Principalmente, né? Eu queria fazer um paralelo, né? A gente sempre costuma olhar para a realidade nossa, né? Então, agora está tendo uma briga na tecnologia que é a tal do home office, né? Alguns matam pelo home office, outros matam para não ter home office. E é interessante, assim, quem é que briga pelo home office? As pessoas que estão nos grandes centros, né? Você pegar, por exemplo, São Paulo, existem pessoas que andam 2 horas numa estrada de terra para chegar no ponto de ônibus, para pegar mais 3 horas de ônibus. Essa pessoa merece o home office. E só que quem está comprando a briga dessa pessoa é o pessoal, por exemplo, aqui de Chapecó, que está 3 quarteirões do trabalho. Isso não faz sentido. A telemedicina é a mesma coisa, né? Quando você precisa atender uma pessoa que está completamente inacessível, né? Às vezes o nosso Brasil, por exemplo, é muito grande. Às vezes a pessoa, para chegar numa cidade, é horas de barco, né? De acessibilidade, né? Em lugares que não estão nem ligados no Sistema Nacional de Energia Elétrica, né? O nosso Brasil, ele é muito complexo, né? Então, a telemedicina, né? Primeiro, né? Se a gente for pensar na parte do SG, né? Na nossa responsabilidade social, a telemedicina, ela vai ajudar a gente a atender esse tipo de localização. Já há muito tempo, né? A inteligência artificial está fazendo diagnósticos de pessoas com doenças oculares sérias na Índia, né? Através da telemedicina, né? Então, essas pessoas não teriam diagnóstico se não fosse a telemedicina, né? Um técnico vai lá, faz o exame e depois chega através de ajuda humanitária, um avião lá para fazer cirurgia em todo mundo que precisa fazer. Mas o diagnóstico já está feito, senão essas pessoas ficariam sem diagnóstico, né? Então, a telemedicina, além dela ajudar a gente a atender pessoas, né, remota, eu acredito que a gente vai ganhar tempo, né? Eu sou uma pessoa que preza muito pelo tempo, né? O tempo, todo mundo fala, né, que o planeta está rodando cada vez mais rápido, o tempo é cada vez mais curto. Por que que a gente tem que perder meio período da vida para ir para um consultório, né? Óbvio que existe, né, suas exceções, ainda existe, né, uma parte cultural muito grande, né? A cultura, falo que a cultura sempre ganha de qualquer estratégia, né? Peter Drucker já dizia, né, que cultura come estratégia empresarial no café da manhã, e os hábitos das pessoas é muito complexo, né? Então, vai um tempo né, de adaptação, né? Eu acredito que talvez seja uma questão muito geracional, né? As gerações mais novas serão muito mais adaptativas à telemedicina do que as gerações um pouco mais velhas, né? Porém, eu acredito que é um caminho completamente sem volta e completamente necessário, né? Aí a gente só fica na dúvida como você fazer os exames, né? Que inclusive, se eu não me engano, foi um último post seu, um dos últimos, como se preocupar com exames, né? À distância para fazer um diagnóstico de uma pessoa à distância. Claro, né? Existe a limitação hoje, eu falo sempre o ainda também, né? Do exame físico, né? Mas muita coisa a gente consegue, sim, muitas situações não há necessidade, né, do exame físico, porque são outras situações que você consegue manejar bem. E eu acredito que a tecnologia, né, vai resolver isso, né? Os devices estão aí, mas cada vez mais vai se popularizar. É algo que eu falo ainda, né? Até um dia eu vi uma charge lá de 1920, eu era uma charge onde o médico estava com umas luvas, né, assim, de frente a um monitor, assim, uma tela antiga, né? E à distância lá tinha um paciente, tinha umas também, né, um receptor, né, em cima da barriga dele, como se ele estivesse fazendo uma palpação à distância. Isso lá em 1920, o cara estava pensando já nisso, né? Então, é uma questão do ainda, né? E a gente tem muitos equipamentos, né, que tem eletrocardiograma à distância, monitoramento, né, cardíaco com smartwatches, né? Então, é algo que vai avançando, né? E a telemedicina, né, ela tem essa questão, né? Quebra as barreiras geográficas de tempo, dá mais acesso às pessoas a ter um acesso a um serviço de saúde, né? E até um atendimento médico de qualidade, porque às vezes quando ela não tem acesso ao médico, ela vai procurar alguma maneira de resolver, né? Ou vai se automedicar, né? Vai ficar às vezes esperando ver se vai melhorar ou não, e aquilo pode até se agravar, né?